Olá, você que está assistindo direto ao ponto. No episódio de hoje, a gente conversa com a Cecília Andrade, associada da mesa especializada em sucessão familiar. Cecília, muito obrigado por conversar com a gente. E eu queria começar te perguntando o que é de fato sucessão familiar. Boa tarde, Tiago. Agradeço bastante o convite e essa oportunidade de falar sobre um dos aspectos importantíssimos do assunto governança familiar, né? Então, o que é de fato sucessão? Essa palavra sucessão, né, de suceder, a gente pode também falar de transição. Então, é uma transição entre gerações, tanto nos aspectos da família, quanto nos aspectos do patrimônio familiar e empresarial, e também nos aspectos da gestão. Então, a gente pode traçar um paralelo como uma corrida de bastão. Então, eu tenho um bastão e eu vou correndo, e outra pessoa, em determinado momento, precisa estar pronta para pegar esse bastão e continuar. Porque o grande objetivo da sucessão é a perenidade da empresa, dos negócios, e à medida em que as gerações vão se sucedendo, vai ficando cada vez mais complexa a situação. Porque inicialmente nós temos ou um fundador, ou dois, ou três, mas depois nós temos a outra geração, a terceira geração, a quarta e assim por diante. Então, sucessão familiar é isso, é a transição entre gerações de um negócio e também é a continuidade da família. Ela difere de alguma maneira da herança pura e simples? Sim, a herança, um herdeiro, ele tem direito, por lei, né, daquilo que lhe compete, conforme os princípios, né, da lei de cada país. Então, ele herda uma empresa, ele herda bens patrimoniais dos seus pais, ou pela lei, como eu disse, ou por testamento, ou por doação. Agora, o herdeiro, ele também pode ser um sucessor, na medida em que ele for eleito, vamos dizer assim, ou escolhido para também tocar os negócios. Então, está na gestão dos negócios. Então, um herdeiro, ele pode ser simplesmente um herdeiro, ele pode participar de um conselho de família ou de um conselho de administração, ou ainda um conselho deliberativo, ou ele também pode ser um herdeiro sucessor, tá? Agora, um sucessor, ele também pode ser, vice-versa, um herdeiro, mas pode não ser também. Ele pode ser, por exemplo, um executivo contratado no mercado, se a empresa ou se a família achar que seja conveniente. Tá? Então, essa é a diferença. Às vezes se sobrepõe e às vezes podem ser coisas diferentes. Essa era uma das perguntas que eu tinha listado aqui para fazer. E quem pode estar envolvido no processo? Né? Se é só a família ou se a gente pode incluir terceiros na transição? Como é que isso funciona? Como que é essa, vamos colocar entre aspas, seleção dos participantes? Olha, o processo de sucessão é um processo multifacetado, né? São vários aspectos que são incluídos nesse processo. Então, tem o princípio, né, o início é no seio da família, principalmente com o fundador da empresa ou os fundadores, os familiares, os outros sócios, se acontecer de ter outros sócios, mas também é muito indicado que a família seja acompanhada por profissionais especialistas no assunto de governança, porque esse herdeiro sucessor, esse sucessor também, ele vai precisar ser legitimado para que ele realmente possa exercitar esse papel. E para se legitimar alguém,
essa pessoa precisa estar preparada do ponto de vista educacional, preparada do ponto de vista psicológico e emocional, ela precisa ser validada como alguém que conhece profundamente o negócio. Além do negócio, tem uma coisa muito importante, que são os aspectos culturais da família e da empresa. Os valores, a forma como a família funciona, o que ela valoriza, como o comportamento, como a forma de lidar com os clientes, e também um processo de sucessão acaba envolvendo também o mercado, os Sim, fornecedores, os sim. clientes, aqueles fornecedores que estão acostumados a vender diretamente para aquele fundador, por exemplo. Então, a gente acompanha muitas vezes nos jornais e nas redes sociais os processos de sucessão. Então, o mercado, inclusive, tem valores, por exemplo, quando a empresa está na bolsa, né, ações que sobem, ações que descem, dependendo do estilo da pessoa que vai assumir aquela posição. Então, Uhum. tem pessoas mais voltadas a aspectos financeiros, tem pessoas mais voltadas a aspectos comerciais, de relacionamento com o mercado. Então, o que vai determinar o perfil, primeiro, a partir de um planejamento estratégico, familiar e empresarial, qual é o Uhum. perfil mais indicado. E aí as pessoas vão se envolvendo à medida em que forem apresentando as fases e as necessidades. A gente consegue indicar onde os erros costumam acontecer e quais são esses erros, né, no processo de sucessão? Sim, um dos principais erros é o problema de comunicação interpessoal. Primeiro, a comunicação mesmo entre as pessoas da família, a confiança também, a segurança que os pais têm nos filhos e vice-versa, além da comunicação interpessoal, a comunicação sobre os negócios também, o conhecimento que os herdeiros ou sucessores têm do negócio, né? A questão dos aspectos culturais, como eu falei, é Uhum. necessário que a pessoa conheça, né, o core do negócio, o que é mais importante. Fazer o planejamento estratégico também, como eu falei. Uma coisa muito importante também é a maturidade ou a imaturidade das pessoas envolvidas. Então, Uhum. muitas vezes a gente vê um fundador dizer assim: se eu morrer, quer dizer, todas as pessoas um dia vão morrer. Ninguém fica para semente, né? Dores que acham que são imortais. E eles não querem dividir ou não querem abrir mão daquele status, daquele poder, daquela identidade. E Uhum. então, um erro muito que acontece muito é o não querer, lá no fundo, do proprietário primeiro, do fundador. Ele realmente precisa querer abrir espaço para um filho ou para um profissional que venha do mercado. Uhum. Agora, existe uma frase que as pessoas costumam dizer que ninguém é insubstituível. Exato. Eu acho assim, eu discordo em parte dessa frase, porque eu acho Uhum. sim que existem pessoas insubstituíveis nas suas competências mais sutis, nas suas características pessoais. Agora, para que uma pessoa seja substituível, ela precisa conhecer o máximo possível, né? Então, exige a boa vontade dessa pessoa que está no lugar de Uhum. ensinar a outra. E que haja o menor conflito possível entre gerações. Então, também é muito comum na empresa familiar aquele fundador dizer: você não sabe nada, a teoria é uma coisa, a prática é outra. E, por sua vez, o sucessor fala: mas você tá muito antigo, essas coisas já não se aplicam mais. Então, tem aí uma contradição, porque Uhum. normalmente os pais
ou os empresários investem na formação dos filhos, investem para que eles tenham outras experiências. E na hora que eles estão prontos, aí eles vão ouvir isso, né? Você não sabe nada, essa teoria até agora deu tudo certo. Então, esses são os erros que acontecem. Uma geração não validar a outra geração, né? Aquela que está recebendo o negócio, de ser grata, de validar o que os pais fizeram ou que os avós fizeram, e, por outro lado, os mais velhos validarem as ideias novas, as inovações, que também os jovens trazem, né? Então, essa composição entre as gerações, ela é fundamental para que ocorra bem o processo sucessório. Tá? Cecília, a gente começou falando da dificuldade das gerações darem continuidade ao bom andamento do negócio, e agora a gente fala dessa comunicação intergeração, de uma aceitar a outra. Existe um pouco, existem alguns livros, existe um pouco também de folclore corporativo, talvez, de avós ricos, avós pobres, pais ricos, netos pobres. Isso se encaixa na transição ou é folclore mesmo? A frase é essa, né? Avô rico, o filho nobre e o neto pobre. Essa é uma verdade, não é folclore. Estatisticamente é provado no mundo, né? Essa frase é muito comum no Brasil. Existem outras frases que falam da mesma coisa em outros países. E o que significa isso? Uma empresa passa pelo processo mais complicado da sua perenidade, exatamente na terceira geração, que é a geração dos netos, porque Sim. os filhos estão muito perto dos fundadores, por exemplo, então eles vão absorvendo o jeito de ser, né, tanto da família quanto da empresa. Já os netos, eles estão mais distantes dos avós, então eles perderam um pouco a história. Se não houver uma aproximação, se não houver momentos, se não acontecerem momentos de conversa entre avós e netos, fica muito complicado. Além disso, como as pessoas lidam com a fortuna, lidam com a riqueza. Normalmente os avós ralam muito para montar uma empresa, os filhos já começam a gastar um pouco a mais, os netos mais ainda. E também a família cresce numa progressão que é diferente, né? Primeiro você tem 2 filhos, por exemplo, depois você já tem 4 netos, depois você já tem 6 bisnetos, e assim vai andando. E muitas vezes a saúde financeira da empresa não acompanha na mesma velocidade. Eu vi casos, na minha experiência, de pessoas com 60 anos, 65 anos, que nunca trabalharam e que sempre viveram das benesses de uma empresa. Então, isso é um equívoco. As pessoas precisam não se servirem da empresa, mas servirem a empresa. E esses valores, eles começam ainda quando crianças. Então, você tem razão, a frase é verdadeira, não é um folclore. A gente consegue indicar qual é o momento certo, o momento ideal para começar a falar da sucessão? É na infância, é na adolescência, é durante toda a vida dos herdeiros? Olha, eu acompanho famílias empresárias há muitos anos, há mais de 40 anos. Eu própria sou de uma família empresária, né? Meus avós, meus pais, meus irmãos. Então, o que eu vejo é que existe um chip que eu chamo de um chip empreendedor. Existe o chip empreendedor, existe o chip executivo, existe o chip do funcionário público, existe o chip do profissional liberal. O chip empreendedor, ele pede
né, é que se fale com as crianças, se mostre para as crianças, desde pequenininhas, como é que funciona, né? Existe o conhecimento tácito, que a gente fala, e o conhecimento explícito. Então, a criança, à medida em que ela vai acompanhando os pais vão fazer uma negociação, por exemplo, que possa levar o adolescente já, é bom para ele ir Uhum, absorvendo o que significa ser um empreendedor. Às vezes ele está viajando com o pai, né? E o uhum, pai vai olhando, olha aqui, olha esse posto, tem muito caminhão, por que será que eles param aqui? O que será que esses caminhões estão levando? Olha, aqui tinha um lugar, um prédio para alugar, já foi alugado, olha, é uma empresa X. Então, essas coisas vão acontecendo naturalmente, até o momento em que os aspectos ficam mais formais e objetivos. sim, Aí que vem os mecanismos de governança. Então, o acordo de uhum, sócios, o protocolo de família, a definição do perfil desse sucessor. Quando você tem uma única família, é mais fácil. Quando você tem duas famílias diferentes, sócias, você precisa também lidar com todos os que são candidatos em potencial. Todos precisam ter a mesma oportunidade de educação ou de passar por um processo de seleção, né? uhum, Então, eu diria assim que uma família empresária, o empresário ele nasce praticamente desde o berço escutando negócios em casa, né? uhum, Escutando o pai comentar sobre uma notícia de um jornal, e isso é que eu chamo do chip empreendedor, né? E é sim, ele que põe a mão na massa muitas vezes. É uhum, diferente de um chip executivo que tem ali todo um status, pessoas que fazem para esse executivo, principalmente se ele for um executivo de alto nível, né? sim. Agora, existe sim um momento mais indicado, em que é o momento, por exemplo, do planejamento estratégico da família e da empresa, que precisa ter aquele time necessário. Legal. Cecília, eu queria te agradecer por essa conversa, para esclarecer esses pontos desse movimento que está ganhando tanta força aqui no Brasil, especialmente nos últimos anos. Super obrigado por conversar com a gente, Cecília. Eu que agradeço muito e fico à disposição. Até Muito logo. obrigada. Sucesso sempre na AgriShow.